Olá, tudo bem com você? Eu sou Valéria Baptista e seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso conteúdo Introdução a Cloud Azure. Ao longo dessa aula, vamos abordar muito assunto sobre cloud, especificamente sobre Microsoft e falando quais são os desafios de um profissional que quer ou que já está trabalhando na área para ajudar você a se sentir ainda mais capacitado, capacitada a participar de processos seletivos, entender como funciona o dia a dia de um profissional de cloud e alavancar a sua carreira. Então, vem comigo! Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Caso você não me conheça, eu sou Valéria Baptista, sou gaúcha de Porto Alegre, trabalho na área de tecnologia aí há uns 15 anos, um pouquinho mais, há uns 15 anos, né? Não vamos entregar a idade. Eu comecei na minha carreira trabalhando na área de suporte, né? A menina do computador, formatando PC mesmo. Depois passei pela área de NOC, administrador de redes, entre outras atividades. Ao longo da minha carreira, assim como muitos profissionais da área de tecnologia, eu percebi que eu precisava dar aquele plus bacana, não só na carreira, mas como no salário também. E eu percebi que a área de cloud aí estava em grande desenvolvimento. E comecei a me especializar na área, entender como funcionava esse universo e, claro, agregar o conhecimento que eu já tinha, né, dos meus anos aí de suporte, de redes, entre outras coisas, para agregar dentro da cloud especificamente. E com o passar do tempo, eu tirei aí algumas certificações, eu tenho mais de 10 certificações hoje. Eu me tornei MVP Microsoft também, sou MCT. E o que é isso? Um treinador oficial da Microsoft. Também tenho uma certificação em AWS, mas entenda que os conteúdos de cloud, eles nos ajudam aí, independente do cloud provider. Nós vamos falar muito sobre nomenclaturas, estratégias e como funciona, né, para um profissional que trabalha aí na área focado mais em ambientes Microsoft, que é o meu caso. A maioria das empresas que eu passei, ou todo o sistema era Microsoft ou grande parte dele. Então, quando eu comecei a olhar para um cenário de cloud, comecei focando em Microsoft Azure, porque é onde eu já me sentia ali com mais o conhecimento, mais afinco. Então, isso me ajudou bastante no meu processo de aprendizado, porque tem muitas coisas que são super diferentes, outras que parecem muito familiares, e claro, para quem está começando, né, a gente fica pensando por onde que eu começo. Então, vamos fazer um grande overview falando sobre as tecnologias, falando sobre Microsoft, para que você entenda ainda mais como que funciona essa jornada para a cloud e conte comigo aí para lhe ajudar a dar esse grande passo. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos falar sobre uma arquitetura em cloud. Calma, não se assuste. O meu objetivo aqui não é fazer você sair correndo, mas sim entender que essa arquitetura é relativamente pequena, ela é bem simplista, então uma pessoa que ela pensa em ser um arquiteto, engenheiro de cloud, já tem que pensar um pouco mais além. Mas aqui é interessante para a gente entender como um ambiente funciona. E falando de cloud, eu compartilho com você que hoje a maioria das empresas, fora uma startup, por exemplo, uma unicórnio, uma empresa que ela nasceu durante ou pós-pandemia, a maioria das empresas hoje, ela não está 100% na nuvem. Então, os grandes desafios enfrentados hoje por profissionais que trabalham com cloud é o gerenciamento de ambientes híbridos, que é um ambiente híbrido. O ambiente híbrido é quando eu tenho o meu data center, né, aquele data center físico, super gelado, um monte de servidor, um prédio lá na minha empresa, e eu tenho serviços de nuvem. Então é meio que uma balança, eu tenho um pouco aqui e um pouco ali. E empresas um pouco mais complexas, elas vão adotar não só um cloud provider. Aqui a gente vai falar de Microsoft, mas ela pode ter um pouco de serviço na Microsoft, um pouco na AWS, por exemplo, na Google, Oracle e afins. Então, um grande desafio para nós, profissionais de cloud, é entender como assimilar todo esse conhecimento, como trazer as estratégias mais eficientes para a nossa empresa ou clientes, né, quando você trabalha em uma empresa parceira e, obviamente, conseguir definir a arquitetura ideal para cada situação.
Esse modelo de arquitetura que a gente está vendo aqui, ele traz uma comunicação. Percebam aqui no lado esquerdo, nós temos um ambiente on-premise, ou seja, meu ambiente físico, e aqui na direita, este ambiente maior, ele está 100% na nuvem. Então, nós temos uma comunicação aqui de VPN, para quem já é da área de redes, telecom, olha, esse nome eu já conheço. Exatamente, nós vamos ter uma conexão de VPN do nosso ambiente on-premise para a nuvem. Essa VPN ela pode ser pela internet, ela pode ser cabo, ela pode ser ambos, ok? Pode ser via client, vai depender muito da estratégia. Por isso que você precisa conhecer de produtos. Os produtos que você vai indicar, as estratégias e as tecnologias. Então, quando a gente olha para um cenário assim, imagine o seguinte: eu tenho a pessoa que vai fazer todo esse desenho, ok? Eu tenho a pessoa que ela vai implantar, talvez a pessoa que faça o desenho não necessariamente é aquela que vai colocar a mão na massa, certo? Eu tenho a pessoa que vai dar o suporte para tudo isso depois que for implantado, e eu também tenho a pessoa que vendeu tudo isso. Entre outras coisas, né? Sem falar de licenciamento, acompanhamento de entrega, como sprints e tudo mais. Então, perceba que quando a gente olha para um cenário de cloud, eu como mentora de carreira, eu sempre procuro dizer o seguinte: você precisa entender em todo esse ecossistema aonde você se encaixa. Aonde você percebe que a sua curva de aprendizado vai ser mais rápida, ok? E você vai conseguir desempenhar o seu papel de uma forma mais espontânea. Por quê? Você vai precisar estudar muito, fato. Eu não vou lhe prometer que você vai fazer um curso de uma semana e vai ser o melhor profissional do mundo de cloud, porque isso não é verdade. Mas você precisa entender quais são os seus skills hoje. Aonde você começou a trabalhar, da onde você veio, o que você sabe. Você é uma pessoa que gosta de conversar, você é uma pessoa um pouco mais fechada, você é uma pessoa que gosta de trabalhar com metas, com datas e tudo mais. Por quê? Tudo isso, né, como você se desenrola profissionalmente falando, isso traz para nós algumas pistas de aonde você se encaixa mais. Se você é uma pessoa explicitamente técnica, não, eu gosto de mãos na massa, eu gosto de fazer, ok? Então você vai precisar estudar ainda mais para entender cada detalhe e saber direcionar a sua equipe ou ser a pessoa que vai fazer uma implantação, ok? Se você é uma pessoa que pensa assim, nossa, eu olho para tudo isso, eu percebo que consigo entender, mas em primeiro momento eu acho que eu me daria melhor explicando como isso funciona, mas não necessariamente fazendo. Mas eu acho que eu desenrolo bem para explicar. Ótimo, você pode ser um pré-vendas de uma empresa, entende? Uma pessoa que vai ali, vai entender o que o cliente tem, vai trazer essa informação para uma equipe técnica para entender como fazer o melhor desenho, volta lá, explica e vende seu peixe, ok? A partir daí você devolve para a equipe técnica e ele segue. Ou você está começando agora, obviamente, tem toda uma curva de aprendizado, você pode começar dando suporte para um ambiente que já está pronto. E conforme você vai entendendo mais como essa máquina funciona, você olha, agora eu já me sinto mais capacitado, já estou certificada, então eu posso ser a pessoa que vai desenhar tudo isso. Percebam que existe uma curva de aprendizado e, como eu comentei, você vai precisar desempenhar muitas atividades. Uma coisa que eu sempre comento é que a cloud ela vai mudando bastante. Então, ao contrário, né, para os mais antigos, né, me coloco nessa conta que a gente ficava cancelando a atualização do Windows por meses. Aqui não é bem assim. Você logou no portal e se mudou alguma coisa, mudou para todo mundo. Não é porque você não quer que não vai mudar. Então, a gente precisa se acostumar muito a essas mudanças. E, claro, entender quais são as estratégias e melhores práticas. Aqui a gente tem um desenho do que a gente chama de rede hub spoke. Ou seja, é um modelo de rede onde minha VPN ela vai conectar com a VPN na nuvem. Aqui eu tenho uma rede de hub.
Um comparativo que eu sempre faço com uma rede de hub, para quem já estudou, para quem já participou da área de rede, suporte, você já deve ter ouvido falar na sigla DMZ, ou Zona Desmilitarizada. A gente tem isso no ambiente on-premise, e eu sempre comento que para mim uma rede de hub é a rede desmilitarizada na nuvem, eu não consigo chamar ela de outra coisa. Então eu tenho uma primeira rede que conecta com outras, e logo a gente vai falar mais sobre essa questão de comunicação. Isso passa por um monitoramento, sim, a gente precisa monitorar as coisas na nuvem, e já vamos falar sobre isso. E tudo isso dentro de uma assinatura. Pode ser uma, pode ser mais. Vamos falar também sobre boas práticas, como que isso desenrola, né, na questão de cloud. Mas o que é importante? A gente saber que tudo aquilo que eu tenho no ambiente on-premise, teoricamente eu posso ter na nuvem. Eu devo levar para a nuvem tudo que eu tenho no on-premise? Aí depende. Por quê? Digamos que você trabalha numa empresa super antiga, do tempo do COBOL, né? Jovens não saberão o que é isso. O que acontece? Eu não indicaria subir isso na nuvem, mas aí a gente vai precisar o quê? Atualizar o ambiente, então refazer aquilo que já existe. Existem uma série de estratégias que as empresas adotam conforme o tipo de negócios, né? O que a empresa trabalha. Eu costumo dizer que é o que coloca pão na mesa. Então isso vai nos ajudar muito a desenhar o ambiente ideal. Não existe uma fórmula mágica que funciona para todo mundo. Cada caso é um caso, e é por isso que a gente precisa estudar bastante. Então, vamos aí ao conteúdo, vamos passar aí cada um desses tópicos. Primeiramente, falando sobre a infraestrutura global do Azure. O que eu quero comentar aqui com você? Nós temos uma série de data centers, né, espalhados pelo mundo, literalmente. Então, o que acontece? Quando você vai criar um recurso pelo portal, por exemplo, você precisa de dizer aonde você quer esse recurso. A gente tem regiões no Brasil, regiões nos Estados Unidos, na Europa, na África, Oceania, Japão, vários países. O que vai mudar? Bom, qual que é a estratégia da minha empresa? Ou meu cliente? Nós somos uma empresa estritamente brasileira, nós temos filiais fora do país, porque se a gente for fazer um comparativo, né, os meus anos de suporte não me deixam sair desse cenário, o que acontece? Antigamente, quando a gente precisava expandir, qual que era a situação? 3 orçamentos, a partir daí a gente vai validar qual a empresa ofereceu, né, o melhor pelo menor preço, né, geralmente era esse que ganhava. Quando dava o ok, tinha que esperar pelo menos 30 dias para chegar os servidores. Depois que chegava, tinha que montar o rack no data center. Depois passar cabo, configurar o sistema operacional, backup, uma série de coisas. E depois que ia se pensar, ok, agora que já está tudo aqui certinho, vamos começar a montar aqui, seja lá o que for que a gente ia fazer com esse negócio. Mas agora não. Se chegar uma requisição de manhã, olha, de tarde eu preciso de um ambiente XYZ, tranquilo. Tranquilo por quê? Porque a gente pode fazer isso via código, a gente pode fazer pelo portal, é muito mais prático. E olhando para um cenário onde, por exemplo, a gente pode ter uma empresa que ela é multinacional, então eu posso criar os recursos muito mais próximos. Porque isso é uma questão de manter mais rápido, ou seja, se eu quero criar alguma coisa para filial dos Estados Unidos, não vou criar no Brasil, vou criar lá. Aí, mas eu posso fazer uma outra jogada. Se eu preciso de recurso para o Brasil, posso criar nos Estados Unidos? Posso, até porque lá é mais barato. Aqui a gente vai entrar com o cenário do custo também. E isso é muito importante. Os recursos na nuvem, ainda que sejam iguais, eles vão ter custos diferentes por causa do imposto daquele país. Às vezes, um modelo de recurso não existe em todas as regiões. Claro que as regiões mais comuns, né, acabam tendo, mas você pode pegar um cenário onde você tenta criar um recurso em uma determinada região e simplesmente aparece desabilitado. Por quê? Porque para aquela região lá, aquele recurso não funciona. Por exemplo, uma máquina. As máquinas virtuais, elas têm vários modelos.
nem sempre todas estão aptas para todas as regiões. Então, o que a gente precisa saber é o seguinte: eu consigo criar recursos em quaisquer regiões do mundo para a minha empresa. O que faz mais sentido para nós é criar aquilo que está mais perto da onde nós estamos. Nesse link datacentersmicrosoft.com, você tem acesso, né, aqui como está nessa imagem, todos os data centers do mundo. E você pode clicar ali em data center e pedir para explorar o data center. E ele faz meio que um vídeo de uma visita assistida. Isso é bem interessante para você conhecer mais como funciona todo esse ambiente. E é bem interessante porque quando a gente fala de uma infraestrutura global, nós saímos de um cenário onde eu preciso de trazer orçamento, eu vou esperar, percebe a demora? Então, para as empresas é muito mais prático a questão de criar recursos novos na nuvem. E isso traz esse movimento de eu tenho meu ambiente on-premise, eu tenho meu data center na minha empresa, os meus servidores já estão pagos, as coisas estão funcionando. Ok, mas eu também penso em expansão, penso em crescimento da minha empresa. Então faz mais sentido para mim se eu tiver que criar novos workloads, se eu precisar disponibilizar um novo sistema, aqui seja banco de dados, desenvolvimento, o que for, olha, se eu fazer isso na nuvem, automaticamente vai estar disponibilizado. Então, essa questão, né, da urgência, ela é muito mais apreciada para um cenário de cloud. Então, hoje nós ainda temos muitas empresas híbridas, né, como eu comentei no início desse vídeo, mas a gente tem cenário híbrido, a gente tem cenário multi-cloud, né, e cenário 100% nuvem. Quando, né, estamos falando de uma empresa como o Unicórnio, por exemplo, e uma empresa mais nova. Então, a gente precisa se preparar para todo tipo de cenário. Isso é bem interessante. Mas primeiro conhecer como o Cloud Provider, nesse caso, o Azure, funciona. Então, essa capacidade de criar recursos em todo lugar é uma grande vantagem. Lembrando, o modelo é self-service. É como se você chegasse num supermercado, pegasse um produto na prateleira, passasse no caixa e veio para casa. Então, no caso da cloud, a gente vai criar os recursos e a fatura chega 30 dias depois. Então, para nós aí é uma vantagem incrível, porque vai ser entregue super rápido, mas não se esqueça que a gente tem que escolher sempre a melhor estrutura. E continuando, né, nosso assunto, vamos falar um pouco sobre o Microsoft Entra ID, o antigo Azure Active Directory. Exatamente, aqui nós temos uma questão de troca de nome. Lembrem que eu comentei no início, né, deste vídeo que quando a gente fala de cloud, não tem choro nem vela. Quando tem alguma alteração de nome de produto, nome de recurso, funcionalidade, não é muito perguntado pra gente o que a gente está pensando. Simplesmente aquele recurso troca e a gente precisa se adaptar. Então, por muitos anos, né, a gente teve o nome Active Directory no ambiente on-premise, que continua assim, isso não muda, mas na nuvem também, Active Directory, ok? Só que nos últimos meses a Microsoft trocou o nome dessa plataforma por uma questão estratégia de sincronização. Ou seja, na nuvem você pode fazer o login no mesmo usuário que você loga no ambiente on-premise, caso esteja sincronizado. Então, por você poder logar a partir de um dispositivo como um celular ou tablet, por exemplo, logar numa aplicação, N fatores, então isso se tornou um ambiente muito mais complexo. E o nome do produto de Active Directory virou Entra ID. Então, quando a gente está falando, né, sobre o gerenciamento de usuários, grupos, agora tudo é na própria plataforma do Entra ID. Mas, em termos técnicos, né, a gente vai ter algumas alterações relacionadas a licenciamento e tudo mais. Mas o nome muda, agora o core mesmo de atividades, de trabalho, segue o mesmo. O que você precisa saber, por exemplo? Quando nós temos o nosso ambiente on-premise, nós temos geralmente um servidor de Active Directory,
onde as pessoas fazem o login e aquele servidor responde, né, se aquele usuário está apto. Se a gente pode setar, por exemplo, um logon hours para a pessoa só poder logar dentro de uma determinada faixa de horário. Você pode setar um registro.bat para mapear as unidades, né, em contabilidade, administrativo, RH e por aí vai, mapear as unidades de rede e a partir daí também trazer os permissionamentos de pasta e tudo mais para o seu grupo de usuários, ok? Mas e na nuvem? Bom, na nuvem a gente precisa entender que as autenticações é o modelo de autenticação moderna que a gente fala. Por quê? O seu login no ambiente on-premise está lidando com um modelo mais antigo, com o NTLM, por exemplo, ok? Que é um modelo de protocolo mais velhinho. Quando a gente fala de uma autenticação moderna, a gente está falando de um OpenID, a gente pode estar falando de um WS Federation. Então, o que acontece? Essas autenticações, elas meio que não se conversam. Então, num ambiente onde nós temos uma ideia de híbrido, nós precisamos garantir que essas duas tecnologias sejam amiguinhas, que elas conversem entre si. A gente coloca alguém no meio do caminho ali para fazer esse translator aí e todo mundo se entender. Então, eu vou fazer um novo servidor dentro do meu ambiente on-premise e a partir dali eu vou fazer uma comunicação para o meu ambiente de nuvem. O que acontece a partir daí? Eu crio um novo usuário no meu ambiente on-premise e ele vai aparecer lá na nuvem. Então, são várias estratégias que a gente vai adotar. Eu posso configurar a questão de senha, eu posso configurar um site para que quando a pessoa esquecer a senha, ela mesma acesse lá e troque a senha. Isso mesmo. Eu escutei um amém, eu escutei. Porque eu trabalhei muito com NOC, trabalhei muito com atendimento N1 e troquei já muita senha nessa vida. Então, a gente literalmente se liberta disso. O Entra ID é o nosso centralizador. Ou seja, aqui a gente vai trabalhar com a questão das autenticações. Eu posso dar permissão, por exemplo, para uma pessoa que não é da minha empresa fazer login, né, no portal através de uma conta externa, através de uma conta particular também, como um Gmail, um Hotmail da vida. Isso é bem interessante, é claro que a gente tem que cuidar muito do permissionamento, vamos falar sobre isso mais à frente, mas o importante é a gente saber que dá para fazer. E claro, a partir daqui eu vou trabalhar com os meus usuários, grupos e tudo mais. O que é importante você entender é o seguinte: as regras, né, e a forma de gestão das contas, elas aqui serão diferentes. Aqui que eu digo na nuvem, né? Porque a gente tende a comparar muito, né? Então tudo que eu tenho no ambiente on-premise eu vou ter lá na nuvem. Não é bem assim. Pense que é uma versão 2 aí, 0.0, 3.0 e aí vai. Mas é importante quando a gente já conhece a lógica. A gente só vai se adaptando. Então, o Entra ID vai ser a nossa plataforma centralizadora, o nosso AD na nuvem, que agora, né, mudou o nome e a gente precisa se acostumar. Quando eu falo sobre a questão tanto de redes como de permissionamento, nesse caso aqui, redes especificamente, nós temos na nuvem as VNets. Então, as nossas Virtual Networks. Quando nós estamos trabalhando com cloud, primeira coisa, eu tenho a minha assinatura, eu vou ter a minha subscrição, eu vou criar meus recursos, né, meu research group, e depois disso eu vou começar a desenhar como que vai ser as minhas redes, questão de barramento, permissionamento, quem comunica com quem, e a VNet vem em primeiro lugar nessa história, porque essa rede ela vai ter outras redes dentro dela, que são as subredes ou subnets, que eu sempre digo que elas são as filhas, né? Porque ela vai ser quem está acima e eu posso ter várias até eu fechar ali o meu barramento. Ok, a partir daí eu tenho uma rede com várias subredes ali, eu vou determinar quais são os workloads que ficam em cada uma, mas um ponto interessante, e até vou trazer o próximo desenho aqui para a gente falar sobre, é aqui, percebam pelo desenho, eu tenho uma VNet, ok? Aqui eu tenho outra e aqui eu tenho mais duas. Percebam que pelas setas, essa rede aqui de cima, ela tá como uma rede de produção, essa aqui também,
mas elas não se comunicam, não se conversam. O pessoal, ué, o que aconteceu aqui? O que deu errado nesse desenho, né? Por que essas redes não se comunicam? Bom, aqui a gente tem que pensar sempre em boas práticas. Então, boas práticas e processos de segurança da informação. Nesse desenho, a gente tem um modelo de rede hub-spoke, ok? A nossa rede de hub, onde eu tenho a minha própria VPN, eu tenho o meu firewall, sim, podemos ter firewall na nuvem e devemos, ok? É uma coisa que eu sempre vou dizer, algum firewall a gente tem que colocar. Aqui a gente tem um Bastion, a gente vai falar sobre aí em outros momentos, mas entendam como o Bastion poderia ser o meu jump server, né? O que é um jump server, Valéria? Um servidor que eu uso para conectar em outras máquinas que estão virtualizadas. Então, ao invés de eu acessar cada máquina por si só, não, eu vou no meu jump server e somente a partir dali é que eu tenho acesso aí em outras máquinas. É para garantir um pouco mais de segurança também. Mas percebam que essa rede comunica com a minha rede de hub, essa aqui também, mas elas não conversam entre si. Tá, mas por quê? Por uma questão estratégica e para que você saiba, uma VNet, quando você cria, ela vai criar uma subnet por default, ela nunca vai existir sozinha. Já vem uma filha de brinde, simples assim. Mas, obviamente, eu posso criar várias subnets até fechar meu barramento. Ok. Se eu vou lá e crio uma outra VNet, mesma assinatura, mesma região, eu vou colocar no mesmo resource group. Essa segunda que eu criei, por default, ela não enxerga a primeira. E se eu criar uma terceira, uma quarta, uma quinta, segue a estratégia. Por que isso? Por uma questão de lógica e também por uma questão de segurança. Porque a ideia é que você coloque na mesma VNet os produtos, os serviços, os recursos que são necessários para se conversar ali, ok? Então, tipo, naquela VNet é o projeto do cartão, aqui é o projeto, sei lá, do sistema ABC, aqui é o outro projeto, dê o nome que você quiser pro nome do projeto. Mas a gente sabe que nem sempre, né, contudo, todavia, as coisas saem, né, como a gente gostaria. Então, pode chegar um momento em que eu olho assim, meu Deus, eu preciso que essas VNets se comuniquem para ontem. Então, o que a gente vai fazer aqui? Um peering. Peering é a nossa pontezinha, né? Sim, para ele se conectar de uma rede para outra. Então, a partir do momento que eu crio um peering, sim, aí as minhas VNets vão se conversar. Eu posso criar um peering direcional, eu posso criar um peering que vai ser a comunicação para ambos os lados, ok? Tudo vai muito da estratégia, mas um ponto interessante, eu criei a minha VNet, eu criei uma subnet, criei outra VNet, criei outra subnet, ok? Fiz o peering, certo? Aí, em uma dessas subnets, aí, uma das VNets, melhor dizendo, eu olho assim, opa, vou precisar criar uma outra subnet. Eu vou lá, crio. Coloco os recursos lá e tento acessar coisas que estão lá na outra VNet. Ué, mas eu fiz o peering e essa coisa não está funcionando. Como assim? Por quê? Porque imagine o seguinte, quando você faz o peering, ele vai literalmente fazer um levantamento de tudo que você tem do lado, tudo que você tem do outro lado. E vai, ó, essa rede precisa comunicar com todas essas precisam enxergar essa aqui. É como se ele fizesse manualmente. E ele libera a permissão de um lado para o outro. Fechou? Só que ele não fica fazendo um reload daquilo ali. Então, quando você cria uma nova rede, ele, ó, tô nem aí para você. E não faz absolutamente nada. Então, o que é uma sugestão de boa prática? Se eu preciso que uma VNet se comunique com uma outra VNet, então garanta que você criou todas as subnets possíveis em ambos os lados. Ah, mas eu não vou colocar nada ali. Não tem problema. Criar subnet não vai criar custo, a menos que você vá ali e coloque algum recurso. Ao contrário, só fazer o endereçamento não vai fazer alocação de nada. Então, o que eu faço? Eu já vou criar todas as subnets ali possíveis, porque eu vou fazer esse peering. Então, se em algum momento se criar um recurso novo, eu sei que está tudo certo.
Tudo isso precisa ser pensado. Lembrando que esse desenho aqui é relativamente pequeno, mas já dá bastante assunto. Então, as VNets, pessoal, por default não se conversam. Para que isso aconteça, eu preciso criar um peering. E caso, né, eu precise colocar novos recursos, criar uma nova subnet, eu já tenho o peering, qual que é a estratégia na indicada? Você vai lá, remove o peering, cria nova subnet e adiciona o peering novamente. Então, essa é a estratégia, né, até mesmo indicada hoje para se fazer isso, porque a gente não tem, né, esse cenário de reload para o modelo de VNet. Então, tudo precisa ser muito bem desenhado para não dar problema depois. Então, vamos continuando. Monitoramento, quem aí já trabalhou, ou trabalha talvez, né, com o setor de NOC, eu já trabalhei essa questão de monitoramento ela é bem importante porque a gente usa ferramentas diversas, né? Daqui a pouco você pode usar um Zabbix, um PRTG, criar gráficos ali pelo Grafana, o TRS, outros sistemas que te permitem, né, fazer encaminhamento de chamados, ter uma visualização de como que tá o monitoramento e CACT, nossa, se a gente for citar nome, a gente vai uma madrugada inteira. Mas, e na nuvem? Eu preciso monitorar as coisas? Precisa sim. Aí muita gente diz, nossa, mas pra que se a nuvem não é totalmente disponível? Então, teoricamente sim. Mas, contudo, todavia, a gente precisa pensar o seguinte. Nós temos diversos tipos de recurso. Infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, software como serviço. Cada modelo de aplicação, cada tipo de recurso que você cria, ele vai ter um nível de responsabilidade diferenciada. Então, se eu crio um recurso A, daqui a pouco eu preciso cuidar A, B ou C daquele recurso. Se eu crio o recurso B, opa, esse aqui eu preciso cuidar só disso aqui, certo? E quando a gente fala de monitoramento, sim, a gente precisa monitorar. Eu preciso monitorar muito dos meus ambientes para entender tanto a questão de observabilidade, como também a questão de saber, por exemplo, eu tenho uma máquina virtual na nuvem. Essa máquina está com pouco espaço em disco. Como que eu sei? Eu tenho que monitorar. O Azure não vai vir bater na minha porta. Opa, tua máquina lá tá acabando espaço em disco. O que tu quer que eu faça? Não, isso não acontece. Então, eu preciso ser proativa, ir lá e configurar o monitoramento. Ah, mas eu quero que isso alarme no meu sistema A, B ou C. A gente pode configurar também para aplicações não Microsoft fazer essa coleta e a partir daí gerenciar essa questão de alarmes. O Azure Monitor é quem faz nativamente, né, na nuvem essa atividade para nós. Então, o que é importante? A gente saber que sim, eu preciso monitorar, sim, isso precisa ser uma preocupação para mim, porque se alguma coisa der errado, né, é bem importante falar isso, né, os recursos estão na nuvem, mas se nós não fizermos melhor uso deles, a responsabilidade, né, recai sobre nós. Então não é aquela questão de, eu vou ligar para a Microsoft porque aqui deu problema, etc. Gente, se foi alguma coisa que foi feita ou não feita, não adianta abrir o chamado, não adianta reclamar. Por isso que você precisa ter uma visão muito macro sobre tudo que acontece, para garantir literalmente que não vai deixar nenhuma ponta solta. E até aqui deixa eu só passar o próximo slide aqui para mostrar para vocês. A gente tem um desenho mostrando como que esse tipo de coleta, né? A coleta de dados, a transformação de dados, ela pode ser consumida dentro do Azure. Então, primeiro a gente vai ter quais são os recursos de origem. Então, eu posso ter a parte de infraestrutura, web apps, plataforma, até mesmo alguns recursos do meu ambiente on-premise. Então, aqui a gente tem no Azure outros produtos, ou seja, outras clouds e on-premise. Aí você pode pensar, nossa, outras clouds? Como assim? Eu vou chegar lá e vou consumir recursos de uma outra nuvem, tipo AWS, Google Cloud Platform? Yes! Como que eu vou fazer isso?
Não é o tema deste vídeo, mas nós temos dentro da plataforma do Azure um recurso bem interessante que é o Azure Arc. O Arc ele é uma plataforma que nos ajuda a trazer, né, a visão de workloads que estão na nuvem, né, mas não na nuvem da Microsoft, ou que estão no nosso ambiente on-premise e, claro, a gente quer fazer o gerenciamento pela nuvem. Então, por isso que a gente tem aqui tanto outras clouds, on-premise e o próprio Azure, porque a gente vai utilizar aí um meio de campo para nos dar essa ajuda. Então, aqui dentro do Azure Monitor, a gente consegue ter as métricas, né, dos nossos recursos, validar os logs, conseguir ver o que foi feito de mudanças, eu consigo consumir de diversos recursos e, claro, enviar essas informações também para plataformas terceiras. Isso é uma grande vantagem. E continuando aqui o nosso conteúdo, vamos falar um pouco mais sobre segurança e o tão falado RBAC. Aqui é o controle de acesso baseado em função, mas você vai olhar assim, mas a sigla não está correspondendo. A sigla é para o inglês Role Based Access Control, que é a tradução aqui que eu acabei de falar. O que você precisa saber sobre isso? Na nuvem, a gente tem uma questão bem diferente que às vezes causa muitos problemas aí para quem está começando aí no seu processo de adaptação. Já vou te dar um exemplo. Quando você cria um usuário no Active Directory lá no seu Windows Server, lá no seu data center, se você der um domain admin no permissionamento para esse usuário, ele faz tudo que ele quiser. Agora, quando a gente vem para a nuvem, lembra que a gente falou sobre o Entra ID? Ok, a gente tem permissões dos usuários e a gente tem permissões nos recursos. Ou seja, eu posso dar uma permissão para uma pessoa que ela consiga resetar uma senha de usuário, por exemplo, mas ela não enxergue recurso nenhum na nuvem. Entende a diferença? Então, eu posso dar permissionamento relacionado a pessoas ou um permissionamento relacionado a recursos, que é o RBAC. Então, aqui a gente precisa entender o seguinte: o permissionamento de recursos eu posso atribuir diretamente num recurso, eu posso trazer ele lá da assinatura, mas o que é super importante, sempre seguir uma regra primordial que a equipe de segurança vai me aplaudir agora, é dar menor acesso possível para o cidadão. Pense o seguinte, que quando você dá um acesso a um determinado recurso, seja lá na assinatura, um grupo de recursos e tudo mais, a pessoa ela vai ficar com aquele permissionamento. Então, se a gente não trabalhar com outras regras mais sucintas, como permissionamento apenas dentro de um horário, para questão de acessos e tudo mais, que a gente consegue fazer algumas coisas assim pelo Entra ID, que seria o Privilege Identity Management, a gente chama de PIN, ou até mesmo dar um permissionamento mais elevado dentro de X tempo e por aí vai. O que acontece? Se eu só vier aqui na RBAC dar um permissionamento para uma pessoa em um determinado recurso e algum dia ela acordou assim, não muito feliz, hoje eu acordei para causar. E a pessoa vai lá, exclui alguma coisa, remove, manda para lixeira, faz e acontece. Aí depois você pensa assim, por que eu dei acesso para esse cidadão? Mais ou menos por aí. Então, muito cuidado. Precisa dar o permissionamento? Sim, não vai ter jeito. A gente vai precisar dar o permissionamento para as pessoas. Mas busque sempre o menor permissionamento possível, especificamente para aquela função que a pessoa tem. E era isso. Porque, claro, a gente tem auditoria, eu posso validar depois quem é que excluiu. Ninguém está dizendo que não vai dar para olhar. Mas imagine uma seguinte situação: você trabalha numa determinada empresa, tem você e mais alguns colegas. E tem um colega que acordou de mal com a vida, como eu falei, hoje eu vim só para causar. Aquele colega pega, eu não estou num bom dia, hoje é um bom dia para pedir as contas, eu vou excluir esses negócios todos aqui porque eu tenho acesso mesmo, ninguém vai notar. Vocês só vão perceber quando o ambiente começou a cair, todo mundo ligando, o chefe na porta, o pessoal feliz e contente, só que não. E daí vai começar, ué, o que aconteceu? Teve alguma atualização de ambiente? Fomos hackeados? Teorias da conspiração? Quando vai ver, foi o fulano lá que resolveu excluir as coisas tudo assim, sem, né, choro nem vela.
Aí alguém vem dizer, nossa, mas a gente vai colocar um processo trabalhista, etc. Até acontecer, e ninguém se preocupa com o processo. Não quero o processo trabalhista, quero os recursos de volta. Então, restaurar de backup, não sei o que, às vezes a gente não consegue. Então, muito, muito, muito cuidado com o permissionamento que você dá, independente para quem seja. E uma frase que eu gosto muito de dizer é: só porque você é administrador não quer dizer que você precisa ser o tempo todo. Fica a dica. E aqui tem um desenho bem interessante, onde a gente vê aqui, ó, tanto a questão de assinatura, a questão de recursos. Então, eu posso ter um grupo aqui associado, trazendo aqui, isso é um ponto importante, né? Quando você for fazer provas de certificação, como, por exemplo, uma 64, esse tipo de conteúdo cai muito, muito mesmo. Então, eu tenho o nosso escopo aqui, né? Meu management group, minha assinatura, os meus research groups, o recurso em si e o permissionamento que eu dou para essa pessoa, né? Então, muito importante e muita atenção ao acesso que você dá, dependente de quem seja. Não podia deixar de falar, né, sobre máquinas virtuais no Azure, que é o recurso mais comum, né, digamos, provavelmente o mais usado, mas só porque é bem usado não quer dizer que é o mais em conta. Então aqui a gente precisa ter um certo grau de atenção em relação a isso. Por quê? Quando a gente cria uma máquina no Azure, existe uma série de coisas que você precisa preencher. Desde qual que vai ser a conta, qual que é o modelo de máquina, qual que é a região, resource group, vai ter stop nessa máquina em um determinado horário, se for, para quem que eu vou avisar, vai ter um disco auxiliar já que vai iniciar com ela, qual que é o modelo de disco. É um dos tipos de recursos, na minha opinião, tem mais coisa para preencher. Então, é um candidato direto a você criar um script para não ter que ficar escolhendo um monte de coisa. É claro que no início, quando você está se adaptando, o script vai sim soar meio estranho, né? Você vai querer ir olhando ali opção por opção. Mas o que é importante você saber? Eu posso ter máquinas virtuais Windows, eu posso ter máquinas virtuais Linux, eu posso criar aqui máquinas em todos os lugares do mundo, né, quando a gente fala do contexto de região, diversos modelos de família. Quando a gente diz família, pensa assim, ó, quando você, digamos que você quer ter um PC gamer. O PC lá da loja da Bahia lá provavelmente não vai ser o candidato ideal, né, para você jogar aquele joguinho maneiro, com certeza não vai ser. Então você vai caprichar. Eu quero, né, sei lá, vou comprar um PC da marca XPTO, de tal processador, tal placa de vídeo, tantos GB disso, GB daquilo, aí giga que não acaba mais. Por quê? Porque você quer ter a melhor performance. Então imagina, eu não posso escolher qualquer modelo de máquina para rodar algum software de inteligência artificial, para rodar coisa de banco de dados e por aí vai. Então tem várias famílias de máquina e para cada família a gente tem, né, um uso indicado. Esse aqui é para melhor performance, esse aqui é para banco de dados, esse aqui é para acesso a arquivos em geral, essa daqui é para inteligência artificial e por aí vai. Então, isso que é importante. Eu preciso saber o que eu vou usar aqui, né? É que a gente é muito automático, né? Para ontem e vamos lá e próximo chamado. Tem muito isso também ainda, né? Muitos anos de suporte deixam a pessoa dessa forma. Eu super entendo quem tá na área, mas na nuvem a gente tem muitos poréns, muitos detalhes. Então, só porque eu preciso criar uma máquina aqui, não quer dizer que é next, next, finish, tchau, beleza, encerrei chamado, próximo. Não. Fulano, pra que você quer isso aqui? E vai fazer o que com esse negócio? E qual que é o tipo de disco? Precisamos perguntar, né? Conversar é preciso. Por quê? A gente vai criar os recursos na nuvem, pessoal. A gente tá falando de custo, a gente tá falando de performance, a gente tá falando de melhores práticas, segurança sempre, por favor. Né? Chega a regalar os olhos, que eu já fico pensando, né, de não criar as coisas de uma forma segura. Quando eu digo criar as coisas de uma forma segura, criei uma máquina, deixei lá a porta 3389, porta 22 exposta para a internet. Pelo amor de Deus, não. Então, são pequenas coisas que fazem toda a diferença.
o que nós, como profissionais, precisamos saber? Quais são, né, as estratégias que eu devo seguir a partir desse momento? O que eu preciso entender, né, para conseguir desenrolar literalmente, ó, ô fulano, você quer uma máquina aqui? Ok. Qual que é o modelo? Qual que é o tipo de uso? Eu preciso escolher aqui a melhor família, porque às vezes a pessoa que te pede, ela não sabe. Então você precisa saber, ok? Às vezes não é só falta de informação, é a ausência da pessoa mesmo. Ah, eu não sabia que precisava te dizer isso, né? Então a gente precisa olhar para esse cenário também. E claro, sempre olhar boas práticas, melhor estratégia e custo, para garantir aí que a gente não vai dar literalmente aí um tiro no pé. São muitos detalhes, sim, mas pensa assim, ó, você dificilmente vai ser a pessoa que vai fazer tudo. Porque na nuvem, pessoal, você ficou 2, 3 dias sem acessar, eu jogo contigo quando voltar lá, vai ter alguma coisa nova. Sempre tem alguma coisa nova. Então, como eu falei, a nuvem não pede com licença, simplesmente atualiza, não pede tua opinião. Então, nós sempre temos recursos novos, novas funcionalidades. Ah, trocou o nome de tal coisa e por aí vai. Então, a gente precisa se adaptar. Então, já que, né, nosso estudo não terá fim nunca, então foque em uma área estratégica onde você se sente mais à vontade. Ah, eu gosto mais da parte de redes, eu gosto de banco de dados, gosto de inteligência artificial, daqui a pouco 365. Por quê? Você vai ter que estudar bastante. Então, a partir desse momento, é baixar a cabeça, olhar o conteúdo para garantir que você não vai deixar nenhum detalhe passar e você ficar ali. Hã? A gente precisa estar sempre aí com os olhos bem atentos. Aqui tem até uma telinha mostrando, ó, algumas coisas, lembrando, se eu não me engano, são 6 abas quando a gente vai criar uma máquina virtual. Então, desde nome, região, se ela vai ter alta disponibilidade, o que vai ter de segurança, que modelo de imagem, qual que é o modelo de arquitetura, portas eu vou direcionar, não vou deixar exposto, não vou. E depois de tudo isso, sim, fazer a criação. Então, não se esqueça, deixa anotado aí que você precisa, sim, olhar cada um desses detalhes para garantir que vai fazer tudo certinho. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou te dizer que para falar de Microsoft Azure, a gente poderia ficar uma semana falando tranquilamente e ia faltar tempo, te garanto. É muita coisa, mas eu espero que esse vídeo ajude você a abrir o seu leque de visão sobre como é o dia a dia de alguém que trabalha com cloud, quais são aqueles skills que ninguém te contou, que você percebe agora que precisa adquirir. E claro, eu espero que você continue acompanhando aí o meu trabalho, sintoniza na nuvem e eu espero por você aí no nosso próximo vídeo. Até lá!